Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre os mitos e verdades relacionados à ativação do implante coclear. Vamos lá! Bom, vamos começar pelo primeiro mito então, que a gente escuta muito algumas pessoas falando e se preocupando com isso, que é: com certeza o meu filho vai ter a mesma reação do que os vídeos que eu vi na internet. Infelizmente isso é um mito, pessoal, isso não vai acontecer. É possível? Claro que é possível. A gente tem ativações que é muito fofinho, que é muito parecido com o que a gente vê dos vídeos da internet, né? Da criança dando risada, já reconhecendo a voz dos pais, ou mesmo os adultos já reconhecendo algumas palavras, mas isso assim não acontece com todo mundo, não é o mais comum de acontecer. É claro que na minha experiência eu já vi, mas isso é que nem a gente conversou nos outros vídeos, depende de muitos fatores. Então, se é uma pessoa que já escutava antes, com certeza na hora que ela colocar o implante, ela vai ter a memória auditiva daquilo que ela já ouvia. Isso pode ser tanto em relação à voz das pessoas que ela já conhecia antes, quanto determinadas palavras, como por exemplo o próprio nome. Mas isso é muito específico. No caso das crianças, o que é muito comum de acontecer, na verdade, é elas se assustarem com o som. Porque pensa, ela não conhece, ela nasceu e tá começando a viver a vidinha dela sem som. Então na hora que ela começa a ouvir, é tudo barulho. Ela ainda não sabe o que significa cada som. O segundo mito em relação à ativação de implante coclear é: com certeza o meu filho vai sair da ativação ouvindo e falando tudo. Isso também é um mito, pessoal. E essa informação é uma informação que toda fonoaudióloga e todo médico otorrino gostaria muito que vocês soubessem antes da ativação. Porque o que acontece? Isso gera muita frustração realmente para os pais ou para a família, porque não é bem assim. Todo o processo de ouvir, de entender o som e também, lógico, da fala é um processo de aprendizado, de reabilitação. E é aí que vai entrar a terapia com a fono. Então, como tudo na vida, né? A gente precisa de treino, a gente precisa se acostumar. Então não é porque o implante acabou de ser ligado naquele dia, naquele momento da consulta, que a criança vai automaticamente saber que é o nome dela. Então isso acontece muito. Liga o implante, aí os pais, claro, né? Por uma expectativa, para ver também se a criança tá ouvindo. É claro que a gente entende isso, mas só quero explicar para vocês que às vezes ficar chamando o nome da criança não vai trazer nenhum efeito significativo, porque ela ainda não conhece o nome dela. Então, por exemplo, ficar João, 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 ele até pode virar, estranhar, perceber que tem alguma coisa ali, mas ele ainda não sabe que esse som, João, se remete a ele. Para ele isso é um barulho. Para ele, João e o som da porta batendo ou mesmo de algum brinquedo caindo, é tudo barulho ainda. Esse reconhecimento diferente de sons e de palavras vai acontecer com o tempo e com a ajuda da fonoterapia. Esse outro mito vai também para os fonoaudiólogos. Com certeza a ativação de adultos é bem mais tranquila. Não é bem assim, pessoal. Existem inúmeros fatores que também fazem com que os pacientes adultos usuários de implante coclear se confundam, é normal. Também é alguém que estava em privação sensorial por muito tempo, ou até de repente alguém que nunca ouviu. Então é realmente um processo. Então é claro que a gente não vai ter, né, aqueles comportamentos que de repente uma criança mais novinha pode ter, de chorar, de arrancar o implante, de não querer colaborar, né, com o exame. Com adultos, claro que tem mais essa maturidade, né, de compreender o que está sendo feito ali. Mas quando a gente pensa em adultos, uma das coisas que acontece muito também é a frustração do que ele espera naquele momento. Então também existe essa expectativa de que ele vai ligar o implante e vai ouvir a voz, por exemplo, da esposa, do marido, dos filhos, assim, de imediato. Até pode acontecer, de novo, cada caso é um caso. Claro que existem casos lindos, maravilhosos, que eles já começam escutando a voz de todo mundo e entendendo tudo, mas não é uma regra. Pode ser que para você ou que para o seu paciente não seja assim. Então é muito importante adequar essas expectativas até antes da ativação do implante. O que a gente costuma fazer, na verdade, durante a avaliação.
Bom, pessoal, esses são os 3 principais mitos que a gente mais vê acontecer quando falamos de ativação de implante coclear. É claro que existem muitas outras coisas, vai depender de cada pessoa também, de cada família, né? Cada um tem uma expectativa diferente e isso aqui fica a dica para as equipes de implante coclear. Trabalhar as expectativas antes da cirurgia, antes da ativação é essencial. Então, é ideal que você tenha uma consulta específica só para isso, com a fono e também com o médico, porque cada um pode somar informações diferentes para o paciente. É muito importante a gente avaliar o caso dele específico e falar para ele, olha, o seu caso, o implante pode fornecer isso e isso, aquilo e aquilo, talvez não. A gente precisa ver com o tempo. Então é essencial passar todas essas informações. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você sabe de mais algum mito ou de mais alguma coisa que você quer reforçar, deixa aqui nos comentários. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de outro tema nesse sentido, também deixa aqui pra mim. Aproveita, já se inscreve no canal, deixa o seu like e se quiser, me segue lá no Instagram. Até a próxima!